E como bem colocou o governador, como bem colocou o Renato, o nosso modelo de educar as crianças é de forma prática, é de forma de extrair deles os resultados, diferente de uma professora ou as professoras lá coteteando com a criancinha, porque ele é lindo, porque ele vai ser um garoto muito lindo, muito maioral. Meu Deus, ele tem que aprender a fumar um baseado para ser mais tranquilo, não ser igual à mãe dele, explosivo, né? Ele tem que ser tranquilo, anestesiado, concordar com o sistema, concordar com as diretrizes e bases da educação. É isso que nós não queremos para os nossos filhos e foi isso que aconteceu na agenda aqui, ó. Então, por isso que não vamos ceder a nenhuma autoridade corrupta, como esse Ministério Público, canalhas, deploráveis, que já aceitaram denúncia de posicionamento de cachorro, já aceitaram denúncias de Jonas Maconha, já aceitaram denúncias da vagabunda Máximos. Tudo isso já está consolidado. Qualquer juiz com um neurônio, não precisa dois, senhora Mônica, só um, bota um para funcionar, tá tudo lá. A quadrilha de boletim de ocorrência é legítima, é forjada pela própria comunidade, é forjada pelas professoras. Essas aí, não as aposentadas, as outras atuantes, que não querem que fale a verdade sobre elas, que está escrito bem grande lá no ponto 11, libera a maconha logo, por favor, Lula, para acabar com isso, como se nós falar contra isso em relação às crianças é o fim do mundo. É o começo, meus queridos. O ECA, o Estatuto da Criança, não pode ser mal interpretado por vagabundos, por quadrilha do Conselho Tutelar que vem na minha casa achando que eu tenho obrigação de dizer porque o promotor pediu. O promotor é um canalha desgraçado que quer sequestrar meus filhos, que já recebeu propina de tudo que é lado do Fórum de São Paulo para fazer isso. Por isso que ele dá essas diretrizes. Eu quero ver explicar uma diretriz dessa ser dada se está em recesso até dia 20 as instituições. Eu quero ver justificar como que esse conselho botou os pés aqui. Quem fez as novas denúncias, se não as vagabundas da quadrilha do Conselho Tutelar? São sempre as mesmas. A quadrilha, elas espalham pessoas da quadrilha. Como eu disse, tem gente internacionalmente distribuído. E o que esses vizinhos falam não importa, porque todos eles fazem parte do conluio bolivariano, do treinamento internacional, de domínio territorial da América Latina, de domínio das drogas. Essa senhora vagabunda que cortou minha água nunca defendeu propriedade privada, porque ela sabe que ela não tem propriedade privada, como ela diz, dentro das terras do Parque Florestal. Mas ela agora insiste, porque ela quer usurpar, igual a justiça está usurpando a competência, ela quer usurpar a lei e qualificar a lei totalmente a favor dela. Eu não estou qualificando a lei totalmente a favor meu. A LDB, a fraude da LDB, da diretriz de base de ensino, ela explica claramente que o primeiro a prover é os pais. Nós, além de prover a educação, mostramos os resultados, que são crianças eficientes, que produzem, não são colonizados em humaneiros, salas de humaneiros para ideologias políticas. Isso não vamos a permitir. E lá dentro dos humaneiros está o filho de drogados, dos mesmos que vieram armados aqui na frente de casa cotetear. Eles vieram a mando do grupo político. Eles ganharam para isso alguma vantagem, algum baseado, alguma coisa. Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. Já expliquei que não são vizinhos, já expliquei que são monstro.
Pede para a juíza de qual quadrilha feminista que ela é. Desculpa, Mônica, eu sou obrigada a fazer essa pergunta para você. Este caso era para ter encerrado em dezembro. Não era para ter conselho tutelar fazendo aquela porcaria que eles vieram aqui fazer. Eu não estou preocupada com o relatório deplorável que eles escreveram. Isso é prova contundente que eles estão contra as crianças, que eles estão contra a família. Eles assinaram o cheque que eles fazem parte da quadrilha do promotor público, que eles fazem parte da quadrilha do Aurélio. Eles deram fé a tudo que eu digo nas redes. No momento que, de tarde, o relatório já estava lá. Contra a família, eles não ouviram vizinho nenhum. Eu gritei aqui de cima da minha laje, bem alto. Todos os vizinhos que se aliam a esse conselho tutelar são bandidos. Foi o que eu gritei aqui da minha laje, e é exatamente isso. Eles estão em maior número, mas isso não significa que o grupo maioral tenha razão. As razões políticas que vocês vivem não são as razões políticas que eu vivo, eu e minha família. Nós somos os diferentes. Nosso castelo, ele é totalmente formado com liberdade. Minhas crianças estudam com liberdade. Um dia eles estudam os 10 minutos de manhã, um dia à tarde, um dia à noite. Não pode passar para o outro dia sem fazer. E como todo bom brasileiro, tem o dia que o Sérgio não faz aula de inglês, que tem problemas, que tem brigas. Aí a vizinha que está atrás do muro, que é a deplorável bandida, mãe do esquartejador, ela fica no ponto de bala, porque ela se considera importante. E aí eles se pegam esse tipo de particularidades da família e usam contra a família. Então, a partir do momento que você destroça a vida de uma família, a partir do momento que você persegue a família, persegue o pai que está lá num barco fazendo uma pintura ou qualquer coisa, acompanhado dos filhos, isso não é o dia todo, isso não são todos os dias da semana. O Renato, ele trabalha pausadamente por causa dos tratamentos dele. Ele faz 2 horas de tratamento e 2 vezes por dia. Isso são 4 horas de tratamento. Durante essas 4 horas, aonde as crianças estão estudando. Mas essas coisas, as vagabundas Máximo, vagabundas Fortes, vagabundas Marques, elas não sabem. Todos os outros vagabundos vizinhos também não sabem. Então, eles fazem o quê? Eles se baseiam na má instrução de televisão, que a diretrizes de base de educação é como eles dizem. O ECA, o Instituto de Criança, não é como vocês dizem. Eu não posso colocar uma criança numa escola que na bodega do lado trabalha Célio Flix. No Vaguinho, no Wagner, do Lagoa Bonita. Os meus filhos não vão sozinhos para lado nenhum aqui. Eles estão sempre acompanhados do pai ou de mim ou do irmão mais velho por causa da perseguição política, por causa de todas essas gangues que eu tenho demonstrado nas redes, que está sendo irrelevante para a senhora juíza, e eu fiz as perguntas lá na página do Arquitetos do Cabelo. Por quê? Está sendo irrelevante para você, senhora? Essas pessoas deviam estar todas presas. As menos de 40 pessoas que infringem a lei, que perseguem, que enchem o saco, todas deviam estar na cadeia desde o dia da gangue. E várias vezes eu dei a oportunidade para a justiça dizendo: eu sei que os crimes políticos são um pouco diferentes para configurar. É crime político que eles fazem contra nós. Eu já expliquei quem paga eles. Já falei o nome da gangue internacional e da gangue nacional que paga esses juízes, paga essas promotorias, paga Ministério Público, tudo infiltrado de fora para dentro. Jorginho não consegue limpar o seu puteiro narcocapitalista. Jorginho não consegue limpar o seu puteiro narcocapitalista porque se Jorginho, da Federação Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, conseguisse fazer um bom trabalho,
todos esses elementos denunciados já estariam presos por crimes políticos. Todos fazem parte da mesma quadrilha. Todos têm influência na sociedade pela mesma quadrilha. Ou Jorginho é da mesma quadrilha? São favores políticos, é o que mais tem. Eu denunciei a questão da rachadinha da vacina CID. Eu denunciei. O magnata mora aqui. Foi assim que foi feita todas as propagandas. Aí vem as vadia política aqui embaixo e comenta nos vídeos. Ela é negacionista. Eu negacionista? Você viu o que está acontecendo contra a todo o experimento e a farmacêutica a níveis mundiais? Quem eram os negacionistas? O Facebook, que bloqueou vários vídeos meus com tarjetas de saúde e de esquemas oficiais, esquemas políticos oficiais, e não deixava a informação da medicina de todos os cantos do mundo chegar através do meu veículo de informação chamado Páginas da Internet? Fui bloqueada em 3 páginas e mais uma página pessoal, 4 páginas minhas bloqueadas, a informação bloqueada por causa da quadrilha política, essa mesma quadrilha política que age agora para sequestrar minhas crianças, usando as instituições infiltradas, fazendo isso de forma legalizada. Nós estamos mexendo com coisas muito maiores. Você sabe que a clínica do México ficou trancada durante a pandemia inteira por causa dessa política podre? Que é a mesma da diretrizes de base de ensino, que quando pega um promotor calcinha, deplorável, vendido, um juiz deplorável, vendido, eles atuam em desfavor da família e em favor do grupo do Conselho Tutelar. Esse Conselho Tutelar deveria ser fechado pelos juízes. Fechados para sempre, para todo sempre. E lá retirado do ECA, do Instituto da Criança, que o Conselho Tutelar é o caminho. Porque o Conselho Tutelar não se preocupou com bens básicos das minhas crianças, como a água. E nós procuramos o Conselho Tutelar para pedir ajuda. E eles foram incompetentes de bosta. Forjaram através de ajudas as bandidas. Eles se acoplaram às bandidas. Em nenhum momento eles tiveram interesse de vir tirar uma fotinho da caixa d'água, mas já botaram fotos minhas na minha laje, fazendo as perguntas para eles lá no relatório. E com certeza não botaram o vídeo do que eu falei. Distorcionaram tudo. Por isso, senhores da lei, pequena parte do que ainda presta da usurpação da justiça, eu coloquei o vídeo nas redes. Está nas redes o vídeo onde eu mostro que o Conselho Tutelar age em favor do sequestro planejado dos meus filhos desde o início. Desde o início. Sempre trabalhando contra a criança. Não é possível a gente continuar passando por cima disso, passando maquiagem nessas escolas que são tão lindinhas na ilha, porque elas não são. Isso não é verdade, que é tudo bonitinho, que tudo funciona, que é a educação melhor do mundo, como nas propagandas do Topa Tudo por Dinheiro, do seu Topázio, e nas propagandas do senhor Jorginho no Instagram. É fácil fazer propaganda no Instagram quando tem uma pastinha aqui da Mãe Meg, cheia de boletins de ocorrência, cheia de material deplorável e sem soluções contundentes, porque a solução contundente... Qual é a solução contundente que foi dada para o Célio? Do que ele foi indiciado? Se ele estava trabalhando nas festas da Costa da Lagoa de fim de ano? O que é isso? O fato do Vaguinho, apoiado Wagner, do restaurante Lagoa Bonita, continuar dando apoio a ele, é a prova contundente que quando eles assinaram papéis sujos, falsos, para tirar uma família com aluguel pago da própria casa, é o nível do que é a corrupção da Costa da Lagoa, que, como muitos daqui dizem, é apoiada pela justiça.
é apoiada pelos juízes que vêm ali. Tem camarão? Ai, tem camarão, tem cervejinha. Realmente, a gente tem que lutar dia e noite. A reunião da noite foi horrível, mas não tem problema. Eu venho escabelada. Vai ser visto como tem que ser visto. Aí você coloca uma avaliação social na sua casa. O que a avaliação social faz? Se vende para essas duas instituições, Gangue Bolivariana e Foro de São Paulo. Aí o relatório sai como? Exatamente como o do Conselho Tutelar. Então a gente decidiu que não vamos nos importar com nenhuma das instituições. O que importa é os resultados do que está no coração dos meus filhos. E isso essa sociedade hipócrita, decadente, deplorável não consegue mais atuar. Essa é a mágoa maior da detratora da lei e da ordem, da assombradora perseguidora de adolescentes, a que se acha menininha, a véia craquenta, que se acha menininha do pedaço. Não vai conseguir atrair mais os homens da minha família para sua porcaria. Porque ela é deplorável, ela não foi capaz de denunciar todas as coisas que aconteciam aqui. E por ela não conseguir denunciar, ela participa de toda essa porcaria que ela quis fazer com as minhas crianças e a gente não deixou. Vejam bem, senhores da lei, se eu não fosse essa pessoa que fala da laje, que trabalha nas redes, as coisas deploráveis teriam acontecido muito piores do que botar uma gangue na porta de casa. Muito piores. Vejam bem. Então, as diretrizes de bases falcianes de educação, da falsa educação, porque essa não é a educação verdadeira, essa é a educação falsa. É a falsa, é a supostamente obrigatória. É como o Estado quer modelar as criancinhas. Meus filhos são diferenciados, são diferentes, não se encaixam nesses moldes. Eles gostam de gas monkey, eles gostam de fazer carretinha, eles gostam dessas práticas e a escola extrai o tempo deles, sequestra o tempo deles, sequestra o modus de se educar que eles podem ter através das plataformas, através da tecnologia, combinada com as oficinas, e combinada com métodos eficientes para falar outra língua, porque nas escolas nem eu nem o Renato nunca aprendemos outra língua. A segunda língua não é ensinado ao ponto de fluência, então isso já é um ponto decadente da educação. E a partir de agora nós vamos focar nos pontos de decadente das instituições de ensino e vamos falar mal das escolas para todo sempre. É isso que está faltando. Ler mais agenda, mostrar mais sobre essas escolas e o que nos leva a querer estar longe delas. Porque através do trabalho que a gente desenvolve aqui na nossa escola, a gente consegue extrair o melhor dos filhos. Se eu passo trabalho com Mateus de 9 anos e Sérgio numa oficina, imagina mais 4 ali dentro. Não tem condições. Então, a gente tem que entender a limitação da escola e, principalmente, as autoridades aceitar que as escolas são limitantes, que as escolas são limitadas, que, além de toda a porcaria que está dentro delas, tem a limitação, a moderação que é dada pelo grande grupo para poder funcionar, tem uma limitação. E eu posso falar disso porque sempre estive em palestras no centro de eventos que abrigava milhares de pessoas para várias situações. Eventos de cabeleireiro, eventos de médicos, eventos de empresas multinacionais que abrigavam pessoas de vários países. E eu sei como que esse método é
Você é uma autodidata ali, eles estão falando e você tem que estar absorvendo. E pessoas qualificadas. Imagina meus filhos no hall de filhos de drogados, no hall de fofoquinhas stalking, no hall de professoras fofoqueiras, comendo aquela comida depreciável que é dada nas escolas. Jamais, never, nunca. O grande grupo faz com que a criança seja obrigada a se informar autodidata, igual eles estão em casa, só que aqui eles têm a específica treinadora. Eu vou ali, ajudo, organizo o que vai ser feito, direciono exclusivo para o Sérgio, exclusivo para o Matheus, exclusivo para a escrita do Sérgio, exclusivo para a alfabetização do Matheus. Tempos curtos. Tempos curtos. Não são horas e horas, como eram minhas palestras, ficar 4 horas, 8 horas dentro de um centro de eventos. Não! Tempos curtinhos. Tempos curtinhos. Aí eles fazem, pá, vão lá e fazem algum tipo de resultado. O Sérgio vinha da aula de inglês dele, ele descia do salão e já começava a praticar comigo, já começava a falar algumas frases. Aí vem a justiça, esses canalha deplorável, com todos esses processos e essas picuinhas, e destrói a nossa metodologia, porque isso atrapalha. Isso cria doença. Isso cria uma série de coisas. O Renato fica preocupado, as crianças ficam preocupadas, e eu tenho que ser a mestre Meg de todos os males aqui para trabalhar com eles. Calma, não é isso. Vamos por aqui, não vamos por ali. Renato hoje de manhã abriu a lei, leu a lei. Não adianta a senhora Nailde, canalha pra caramba, senhora Máximos, canalha pra caramba, senhora Fortes, vadia, 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 denunciadeira da criança dos outros. Vai cuidar teus filhos. A Elisete Maria Marques, deplorável, invasora de escola, fica aí, nunca teve um filho, não sabe o que é criar um filho, muito menos o que é educação. Ela sabe o que é politiqueiras barata, o que é politicagem, usando o filho dos outros. Tudo isso atrapalha o fluxo das crianças. Uma avaliação social aqui vai atrapalhar eles. E eu não vou permitir. Vocês querem saber o que acontece? É aqui no Cara Crachá, usem as redes. Tem mais de 1000 vídeos. Eu falei no vídeo do Conselho Tutelar. Assistam e aprendam que vocês não podem agir em detrimento da criança em favor dos bandidos. Em detrimento da criança em favor dos bandidos. A Nailde fez reunião na Doutora Maconha no dia que o Conselho Tutelar saiu daqui para dizer que eu ia ficar falando da gangue. Enquanto isso, eles iam sequestrar os meus filhos. Eu não vou ficar falando das gangues. As gangues eu já provei que elas são consolidadas. Se o Ministério Público não quer entender, se todas as denúncias, os boletins de ocorrência que o pai de família fez não foram suficientes para o Ministério Público entender o que acontece nesse lugar, eu não posso fazer nada com a usurpação da justiça. Agora, a usurpação dos meus filhos, não. Aí não, seus canalha deploráveis, porque eu fico contra vocês. Até... E vou explorar nas campanhas políticas isso, eu vou explorar. Eu vou invadir as mentiras de vocês, porque tanto o prefeito quanto o governador são muito bonitinhos para ir lá na internet e falar, contar bonitinho lá as coisas. Agora, para resolver problema, vocês são os banana. Igual a Justiça de Santa Catarina. A fraude do Diretrizes e Base de Ensino foi uma artimanha política, por isso não deve ser obedecida. A história do ECA, de botar as crianças tudo na escola, como método para crianças não ficar na rua, pais maconheiros não tá nem aí, tudo bem, até aí eu concordo. Agora é diferente de uma mãe que não está por causa do ostracismo e da fofoca stalking, não está atuando no seu salão, mas ela escolheu
monitorar os seus próprios filhos. Cuidar disso. Eu cuido disso. Eu estou cuidando disso. E vou continuar cuidando disso. Porque não existe possibilidades de eu voltar para o meu trabalho. Porque esse grupo de fofocas, incluindo as pessoas das instituições, fizeram isso. Atacaram desta maneira. A perseguição política é iminente. Então, a partir desse momento, as minhas crianças, os dois, poderiam vir para a internet e dar declarações. Nós não precisamos disso. Temos fatos acertados entre eu e eles. Entre eu, eles e o Renato. Igual erguemos os muros para não olhar para a cara dessas putas, desse putedo, dessa sociedade decadente, deprimente, fofoqueiros. Fechamos. Estamos fechados para resultados. E é como eu disse em outros vídeos, lá na frente a gente vê o resultado. E eu tenho certeza que pelo resultado do que eu consegui corrigir só dessa agenda, que o resultado vai ser excelente, que vamos inspirar muitos pais a fazer a mesma coisa, a se desvincular do grande grupo. E vamos motivar isso para pais que tenham a caneta da criança, a verdadeira caneta da criança. Lá na escola, eles aprendem. Tem o filho viciado em jogo, ou a criança viciada em jogo, o filho vê o coleguinha viciado em jogo, desperta essas coisas para ele. Por isso que os filhos de Zuckerberg, de Elon Musk, esses filhos não vão em escolas comuns. Por que eu tenho que botar meus filhos em escola comum? Porque o Estado quer dizer que eu sou pobre? Eu sou rica. Rica em sabedoria. E jamais vou expor essas duas crianças brilhantes para virar uma sociedade decadente que chega para a mãe e diz assim: ah, mãe, daqui a pouco tu também fuma um aí para você ficar tranquila. Todos conhecemos o fim lucrativo para o Estado, que são as drogas circulantes, os remédios psicossomáticos, pagar um salário para... Olha bem, todas essas pessoas que denunciam, eles vão lá e pegam um salarinho do governo. É tudo caldo de cultivo. Eu não sou obrigada a ficar exposta a esse caldo de cultivo. Não temos essa necessidade. Administramos o nosso tempo, gastamos o nosso tempo com a nossa vida. E o que é mais deprimente para eles é que eles não têm acesso a essa vida. Que eu não dou acesso. O que é mais deprimente para eles é que eu não usei as redes para dar acesso a isso. Por quê? Porque toda vez que eu coloco alguma coisa das crianças nas redes, as instituições putrefatas e políticas usam isso contra a família. Vocês são deploráveis. Vocês merecem tudo o que virá sobre vocês. As instituições deploráveis. Se você conseguir lá dentro caçar um e outro que tem um pensamento bom, um pensamento fixo, aí que eu me refiro. Se essas pessoas se levantassem, se essas pessoas prendessem esse conluio, demonstrando a força de Santa Catarina para fazer a coisa certa, para demonstrar que aquelas polícias não prenderam a família 4 vezes, só para tirar onda da família Arquitetos, que estavam investigando o que acontecia no lugar. É disso que eu me refiro. É isso que eu esperava. Mas é isso que eu não espero de ninguém. Porque todo mundo vai lá e se vende por um dinheirinho extra que venha dessas duas instituições que eu denunciei aqui. E a fraude é consagrada. Para quem você se vendeu, Mônica? Qual foi a gangue que você se vendeu? Para as feministas ou para as bolivarianas? Porque as feministas, elas agem tanto pelo Foro de São Paulo quanto pela gangue bolivariana. Onde está você, Mônica? É a pergunta. Onde está você, Jorginho Melo? É a pergunta.
Beijinho, beijinho, tchau, tchau.